Es solo, solo te body. Es solo, my body. Es solo, solo te body. Então, meus queridos, vamos lá aprender um pouco mais sobre as fontes de energias renováveis e não renováveis? Continuando a nossa aula, né? O nosso tema hoje é Sociedade Urbana Industrial, Matriz Energética e Matérias-Primas. Então, a nossa pergunta inicial é: o que é matriz energética? O conjunto de fontes de energia disponíveis em um país compõe sua matriz energética. Então, quando a professora falou ali que o Brasil é um país que tem muita energia limpa disponível, ele estava se referindo também a essa matriz energética que existe no nosso país. Na matriz energética mundial, predominam os combustíveis fósseis. Então, aqui a gente tem uma figura que está mostrando a nível mundial, né, quais são as fontes de energias principais utilizadas. E a gente observa ali que a matriz energética, isso dado de 2017, ela predominava o petróleo, né, era o mais utilizado, que ainda é, o carvão e o gás natural, esses três em primeiro lugar. Esses três tipos, só lembrando vocês, são fontes de energia, além de não serem limpas, são não renováveis, né? Por quê? Porque a natureza demorou milhões de anos para fazer essas fontes de energia e ela vai levar milhões de anos para produzir novamente, então por isso é considerado não renovável. Assim como a nuclear que vocês têm ali também. E a gente tem as fontes de energia limpas, que são a hidrelétrica, que é a mais utilizada no Brasil, né? Que é feita a partir da força da água. Inclusive, vai ter um videozinho para vocês verem como é produzida essa fonte de energia. E também tem ali as renováveis, que a gente vai falar agora à frente, ok? Então, a gente tem um infográfico mostrando as fontes de energia alternativa que existe hoje, né? Essas fontes de energia aqui, além de serem fontes de energia limpas, elas são renováveis também. E elas são obtidas através de elementos que estão presentes na natureza, né? Por exemplo, a energia eólica, que a gente tem ali embaixo, no canto esquerdo. A energia eólica ela é obtida através da força do vento. O Brasil hoje tem muitos lugares já que fazem estudos sobre isso e estão montando, né, parques eólicos. Inclusive lá no exercício vocês vão ter um exemplo, ok? Tem a energia geotérmica, que é aquela energia que é produzida a partir do calor que vem do centro da Terra, né? Da própria Terra está vindo esse calor e eles estão aproveitando essa energia, ok? A energia solar, que é aquela obtida através da luz do sol, né? Que além de ser essencial para a nossa vida, é aproveitada para a transformação de energia elétrica também e para o aquecimento de água e de ambientes. A energia maremotriz, que é a energia do movimento das massas da água do ar, né? As ondas, as marés, que também pode ser transformada em eletricidade. E nós temos a biomassa também, que é a energia obtida a partir de produtos agropecuários, como o etanol, no caso da cana-de-açúcar. Então, todas essas fontes de energia e outras que estão surgindo aí, são consideradas fontes de energia, além de renováveis, energias limpas. E o consumo de matérias-primas dos recursos naturais? Vamos ver como é que está esse ponto aqui também. Desde 1970, a extração de matérias-primas, aí o que seriam essas matérias-primas? Aquilo que a gente retira da natureza, né, para produzir alguma coisa, vem aumentando de forma alarmante. Passou de 22 bilhões de toneladas para 70 bilhões de toneladas em 2010. E em 2015, aqui a professora colocou errado, é 2050, tá? Quando a população mundial atingir mais de 9 bilhões de habitantes, estima-se que serão necessários mais de 180 bilhões de toneladas de matérias-primas anualmente. Então, para poder produzir tudo aquilo que é consumido, vai ser muita coisa retirada da natureza. Por que eu coloquei aqui uma figura do petróleo? Porque o petróleo, além de ser um recurso natural, uma fonte de energia, ele também é uma matéria-prima, né, para fazer várias coisas. Por exemplo, os combustíveis são feitos a partir do petróleo.
Ali a gente tem outro exemplo que é a madeira, que é utilizada para uma infinidade de coisas, né, para fazer uma infinidade de produtos, inclusive o papel, por exemplo. E lá embaixo, minérios. Existem vários tipos de minério. Poderia citar, por exemplo, o alumínio, né, que a gente citou lá na frente, que é feito a partir da bauxita. Do consumo total de petróleo no mundo em 2017, os Estados Unidos, a China e a União Europeia, a UE, né, que é um grupo econômico lá da Europa, e o Japão correspondem por 50,8%. Então esses países aqui são os que mais consomem petróleo no mundo todo, seja como fonte de energia, seja como matéria-prima para fazer algum produto, ok? E aí, o que fica a respeito disso? O que a gente está observando? Vê-se claramente diante desse quadro a necessidade de se implantar e ampliar o uso de fontes alternativas de energia. Então, por isso é importante o mundo buscar desenvolver novas tecnologias, novas fontes de energia, para que não chegue a um colapso, né? Não só as fontes de energia, como os recursos naturais também, certo? Então, o que a professora está se referindo aqui? Eu estou me referindo a desenvolver, né, ou investir em P&D. O que seria isso? Pesquisa e desenvolvimento. O que é pesquisa e desenvolvimento? É garantir conhecimento científico e tecnológico aliado ao desenvolvimento econômico. Está relacionado às cadeias de inovação que tem como exemplos a informática, a robótica, a biotecnologia e as telecomunicações, que hoje são aplicadas em diversos setores da economia, elevando a produção e a produtividade. Atualmente, para se manter viáveis, as cadeias de inovação devem buscar a diminuição do consumo de matérias-primas, que a gente falou na frente, né? Evitando o risco de esgotamento dos recursos naturais. Então, é muito importante os países investirem em pesquisa e desenvolvimento, que é esse P&D aqui, essa sigla. Por quê? Porque além de desenvolver o conhecimento científico e tecnológico, a economia do Brasil também ganha com isso, né? Vocês acham que o carro elétrico, por exemplo, como que o carro elétrico foi possível, né? Não teve que ser feito vários estudos em cima disso até que ele se tornasse possível ser comercializado? Claro que sim. Então, essa figura que vocês têm aqui embaixo, que diz assim, mundo, os 20 países que mais investem em P&D em bilhões de dólares em 2015, está mostrando para vocês quais países no mundo mais investem nesse setor, né? Então, a gente tem lá embaixo o percentual do PIB investido em pesquisa e tecnologia. No caso do Brasil, o Brasil fica entre os países que investem de 1,2% a 0,8% do PIB. É muito baixo ainda, né? Porém, a gente tem alguns polos de tecnologia aqui no Brasil, sim. O etanol, por exemplo, é um exemplo de produção e desenvolvimento do Brasil. É uma fonte de energia limpa, né, renovável e que foi criada e desenvolvida aqui no nosso país. E existem outros polos também. Só que se a gente for comparar com os outros países, a gente pode dizer que a gente está gatinhando ainda, né? Mas enfim, já é um começo. Aqui nós temos um outro exemplo desse desenvolvimento em busca de novas tecnologias, de novas fontes de energia e principalmente uma fonte de energia limpa, né? Então o Brasil, além da questão da cana-de-açúcar, do etanol que foi desenvolvido aqui, que é um combustível considerado limpo, a gente também tem muitos lugares que tem disponibilidade de vento, né? Um vento muito forte. E é possível então montar parques eólicos como esse que vocês têm aqui, ó. Que diz assim, parque eólico no município de Cerro Coá, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. Essa foto é de 2018. Então, uma região que é agredida pela seca, né? Mas que tem muitos ventos fortes ali, que podem ajudar a produção de energia elétrica. Só que agora essa produção de energia elétrica, mesma que chega na nossa casa, a mesma que a professora falou lá no início, que é movimentada, as turbinas, não com a força da água, mas com a força do vento. Então, essa também é considerada uma energia limpa e renovável. Bom, então por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor o nosso assunto e possam responder os exercícios. Bora lá fazer a atividade. Beijos!